Fala galera do canal KGC Trader, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, galera. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, nos mercados, tá? Vamos falar de China, Estados Unidos, Rússia, tá? Vamos tratar aí um pouco do que está acontecendo dos mercados internacionais, tá? No mundo hoje em dia e como isso está impactando cripto principalmente, tá? Porque muita coisa do que está girando agora está girando em torno de cripto também. Então entender esses movimentos internacionais aí de relações econômicas é muito importante para a tomada de decisão e nos seus investimentos, tá? E é muito importante que vocês saibam disso, tá? Obviamente. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho com as notificações. Se gostar desse vídeo, compartilha com o teu amigo, tá? Compartilha aí com as pessoas que você gosta, que você queira que veja esse conteúdo, tá? E se te ajudou esse vídeo aqui, já chega deixando um like, tá? Porque fortalece muito o canal. Sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo agora. Então vamos lá, galera, eu não preparei muito roteiro para esse vídeo aqui, porque tem muita coisa mesmo. Então vou passando aqui um a um com vocês, para vocês meio que entenderem o que está se passando, tá? Primeiramente aqui, galera, um grande dilema que a gente está tendo hoje, tá? É o enfraquecimento do dólar americano, tá? O dólar ele vem sofrendo bastante nos últimos dias, principalmente porque a China agora ela está fazendo as negociações dela, tá? Tipo, compra e venda de commodities e tal, usando o yuan chinês, ou seja, países agora que estejam querendo comercializar diretamente com a China, ela está obrigando esses países a usar a moeda de troca em yuan chinês. Foi o caso do Brasil agora. O Brasil anunciou que ia fazer comercializações com a China em yuan chinês, dispensando o uso do dólar, tá? Então justamente isso, a China ela está querendo enfraquecer o dólar, buscando aí fazer essas comercializações e dispensando a moeda americana, né? Tanto é que vocês podem ver que o dólar aqui, ó, o dólar está sofrendo bastante aqui. Se eu botar no gráfico de 4 horas, fica ainda mais aparente, ó. Isso aqui é o índice do dólar americano. Vocês podem ver aqui que a gente vem em uma queda brusca aqui no dólar, tá? Justamente por causa disso, a China procurando aí enfraquecer o dólar, né? Buscando alternativas ali para outros países comercializarem com ela sem o uso do dólar americano. Então isso está impactando muito o mundo hoje, tá? E acaba que meio que tá tudo girando em torno disso aí também. Então eu peguei aqui uma notícia só para vocês verem um exemplo do que está acontecendo. Aqui, ó, operações comerciais entre Brasil e China sem uso de dólar devem ter início em julho. Ou seja, o que antes se comercializava em dólar, né, hoje está acontecendo em yuan, tá? Então é um enfraquecimento do dólar, porque o Brasil vai acabar substituindo o dólar, né, para fazer ali as negociações com a China, tá? O Brasil é só um exemplo, tá? Vão ser vários outros países, então qualquer outro país que queira comercializar com a China, esse país vai ter que usar o yuan para fazer as trocas ali. É só um exemplo, mas dá para ter uma dimensão do que pode se tornar, porque, como vocês sabem, a China é um país gigante. A economia na China e o tanto que é produzido lá com indústrias e tal, eles são um parceiro comercial muito forte no mundo todo, né? Até por causa do tamanho deles. Então vocês têm noção do impacto que né? A China está aí dispensando o dólar para operações comerciais. E aí que começa a brincadeira, galera. Agora que fica interessante e começa a entrar cripto no meio, tá? Teve essa notícia aqui, galera, que o Banco Central da Rússia anunciou que permitirá acordos internacionais sejam conduzidos usando criptomoedas, tá? Pô, mas o que tem a ver a Rússia com a China? Cara, hoje a China e a Rússia são os dois maiores aliados comerciais e militares lá do Oriente, tá? Então, assim, a Rússia dando espaço para que os teus comércios sejam feitos usando criptomoedas,
e se abre um espaço gigante para que outros países abandonem ainda mais o dólar. Ou seja, a Rússia foi a primeira, vamos dizer ali, que começou a negociar com a China dispensando o dólar. Ou seja, tudo começou com a Rússia. A Rússia foi a primeira a fazer isso, tá? Lá no início, por causa da guerra, por causa das sanções, a Rússia ela decidiu dispensar o dólar, até porque ela já estava com um monte de sanções ali em cima dela e banida do SWIFT, né, que é o sistema de pagamentos internacionais. Então ela resolveu abandonar o dólar e começou a usar o yuan chinês para fazer ali os seus acordos. E isso fez com que todos os países viessem junto dessa onda aí. E o que está acontecendo agora? A Rússia justamente está adotando as criptomoedas para fazer esses pagamentos, ou seja, eles não vão precisar daqui a pouco nem usar dólar e nem usar o yuan, eles podem usar simplesmente criptomoedas e fugir, né, da dominância do dólar, porque hoje é tudo precificado em dólar, tá? Qualquer barril de petróleo que os países compram, mercadorias, é tudo precificado em dólar, mas agora eles podem usar o Bitcoin, que também é precificado em dólar, só que o meio de pagamento que você vai utilizar para fazer esses acordos acaba não passando pelo dólar, ou seja, não tem você tira ali o controle do Estado dos Estados Unidos sobre aquela operação financeira, entendeu? Então é uma maneira de você boicotar ainda mais o dólar e ter outras formas ali. Juntamente com a Rússia, a gente também vê Hong Kong, cara. É uma notícia aí do dia 11. O maior banco virtual de Hong Kong vai servir como um banco, essa tradução aqui está errada, vai servir como um banco de liquidez para criptomoedas. Ou seja, a gente vê aí a adoção da China também com parte das criptomoedas. Ou seja, a China, eu peguei aqui, ó. Opa, deixa eu só achar. Aqui, a China, que lá em 2021 tinha banido as criptomoedas, aqui ó, matéria do dia 24/9/2021, onde o Banco Central da China declarou ilegal todas as transações com criptomoedas. Lá atrás a gente viu isso, realmente foi banido no país. Hoje, o que a gente vê? A China voltando a adotar as criptomoedas. Isso daqui não é a única notícia, é a notícia que eu consegui resgatar aqui para vocês. Mas teve várias notícias já saindo de que a China está se reabrindo para as criptomoedas. Ou seja, é mais um indício de que usar cripto é uma forma de boicotar o dólar. E eles estão justamente agora enxergando o poder de cripto para você conseguir fazer isso. Ou seja, isso está sendo prejudicial para o dólar, está sendo prejudicial para os Estados Unidos e benéfico para a Rússia e China, tá? Então a gente vê um movimento muito forte aí, galera, se formando a partir dessa boicotagem do dólar, a adoção de outras moedas para fazer pagamentos e até cripto entrando nesse meio, né? Então a gente vê o impacto que está tendo isso aí no mundo cripto também. E só para pegar mais um fio de adoção aqui desses países, tá? A gente também teve a notícia que a Rússia ela vai criar instituições especiais para minerar criptomoedas, para minerar Bitcoin. Ou seja, a adoção está forte por lá e isso está começando na Rússia, mas já se expande para a China também. Então a gente está vendo aí o início, né, dessa adoção por esses países, justamente para quê? Para minar a dominância do dólar americano, tá? E se de um lado a gente tem essa adoção por parte desses países, nos Estados Unidos a gente sabe que a conversa já é outra. Eles têm uma boicotagem muito forte aí com criptos, né? A gente vê que muita coisa do que os Estados Unidos faz é processar empresas de cripto, fechar bancos cripto. E agora parece que eles estão começando a abrir os olhos em cima dessa questão. Teve um congressista dos Estados Unidos que apresentou um projeto de lei para reestruturar a SEC, tá? Que é a Comissão de Valores Mobiliário dos Estados Unidos. É ela quem regula todas as questões de investimentos desse país, de valores mobiliários mesmo, lá dos Estados Unidos, que envolve bolsas e tal, tá? É o órgão regulador. E o presidente desse órgão atualmente é o Gary Gensler, tá? E o pessoal lá já está abrindo os olhos para isso, porque eles
provavelmente perceberam que o Gary Gensler ele estava tendo uma boicotagem muito forte com as criptos. Tanto é que foi apresentado um projeto de lei para que fosse demitido o presidente Gary Gensler, tá? Justamente por causa dessa questão de ele estar sendo tão duro com as criptos, isso está acabando sendo prejudicial para os próprios Estados Unidos. Tanto é que nessa reunião aqui, vocês podem procurar o vídeo depois, tem um cara que pergunta, pô, afinal, Ethereum é um valor mobiliário ou não? E o cara fica se desviando ali das perguntas, entendeu? Então eles estão meio que tentando dar um basta agora e olhar com outros olhos aí toda essa questão de cripto, tá? Tanto é que a gente viu também, como vocês vão lembrar aí, eu fiz vídeo aqui no canal sobre a questão da falência dos bancos. A gente viu muita gente aí acusando, né, o Signature Bank, que a questão da falência desse banco foi por causa das criptomoedas. Sendo que, galera, eu não sei se vocês vão lembrar, tiveram 3 bancos que foram falidos, tá? Teve o Silvergate Bank, esse aqui era envolvido com criptomoedas e ele resolveu por conta própria encerrar as operações, né? Então ele percebeu que ia dar ruim e o próprio banco ele se liquidou, né? E resolveu encerrar ali as operações, tá? Teve esse banco que realmente faliu, estava envolvido com cripto, mas resolveu também honrar todos os seus depósitos, né? Então, ou seja, quem era cliente daquele banco teve seus depósitos garantidos pelo próprio banco. Ele faliu, mas não teve aquele impacto gigante, vamos dizer assim, tá? Teve outro banco que realmente teve que ser que deu ruim, né? Que ele teve o risco aí de solvência e de não pagar os seus depositantes, que foi o Silicon Valley Bank, tá? Que durante o final de semana esse banco foi falido pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos, tá? Ele declarou falência mesmo. E teve o Signature Bank, que foi um banco que ele foi simplesmente fechado. Ou seja, esse daqui foi um banco que ele tinha relações aí fortes com exchange de criptomoedas, estava muito relacionado ali com cripto, só que aparentemente ele não tinha nenhuma notícia de insolvência, ou seja, aparentemente não apresentava nenhum problema ali com seus depositantes. Só que esse banco ele foi fechado pela própria SEC, ou seja, teve muita gente até que disse que esse fechamento do Signature Bank pela SEC foi um ataque muito forte a criptos. Então, ou seja, eles meio que aproveitaram ali o fio da meada. Já que tem um banco falindo aqui, outro banco falindo aqui, então vamos também fechar o banco Signature Bank. E foi isso que aconteceu, eles fecharam à força esse banco, tá? E é sabido que esse banco ele tinha relação com cripto. Ou seja, a própria SEC foi mais um aviso, a gente não tolera cripto e a gente vai boicotar tudo que a gente puder de cripto. E agora a gente está vendo a repercussão negativa disso, que é o Gary Gensler tendo aí a ameaça de perder o teu emprego, né? Perder o emprego dele na SEC ali, tá? De ter uma reestruturação, justamente por causa dessa adoção, né? Como eu mostrei para vocês aqui, da Rússia e da China, que está boicotando ainda mais o dólar. Então parece que eles estão percebendo agora como que isso está sendo prejudicial para eles mesmos. E vamos lá para a conclusão desse vídeo, né? Vou resumir tudo aqui e passar mais algumas coisas para vocês resumirem aí e verem o tamanho do impacto que está tendo em cripto. Se a gente for pegar essa vela aqui, galera, essa vela de venda aqui, ela veio muito depois dessa notícia aqui, ó. Se vocês pegaram o horário dessa notícia, que foi às 5h18 da manhã do dia 19, vocês vão ver que essa queda aqui, ó, ela começou às 5h11, ó. Ou seja, por causa dessa notícia aqui, ó, de que o Banco Central da Rússia ia adotar as criptomoedas, a gente viu uma correção muito forte no Bitcoin, tá? E por que isso tem um impacto negativo, sendo que isso significa adoção aí para cripto, né? Justamente tem um impacto negativo, galera, porque o Bitcoin ele ainda está muito envolvido com as bolsas internacionais e com o dólar, tá? Ou seja, Nasdaq ainda influencia muito o Bitcoin, tá? Influencia demais, ou seja, qualquer coisa que seja, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês nesse vídeo,
que a Rússia e a China estão usando cripto agora para minar a hegemonia a hegemonia do dólar, quase que não sai, ameaçando aí os Estados Unidos. Isso é uma forma de você desafiar ali os Estados Unidos. Consequentemente, o dólar vai acabar sofrendo e as bolsas também. E isso faz com que o Bitcoin sofra também, porque o que acontece em Nasdaq reflete muito no Bitcoin. Ou seja, isso daqui foi uma notícia que, mesmo que signifique adoção para os Estados Unidos, para cripto, desculpe, ele acaba sendo um desafio aos Estados Unidos e isso acaba respingando em cripto, entendeu? Então é meio complicado, galera, até de explicar fica meio complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis passar aqui para vocês, tá? Que a gente está passando por um momento agora muito turbulento, tá? Eu trouxe todas essas notícias aqui hoje justamente com o maior intuito de mostrar para vocês o que está se passando, explicar quais são os movimentos, né, que estão envolvidos por cima disso tudo aí, e vocês entenderem o real impacto que isso vai ter, tá? Não estou reclamando da adoção da China e da Rússia, quanto mais adoção das criptomoedas melhor, porque é isso que a gente quer, tá? Só que essa adoção, quando ela ameaça os Estados Unidos, ela acaba não sendo boa para o preço de tela em si, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos essas relações aí. Mas é um momento turbulento, a gente vai vendo o que vai dar, né? Não tem muito o que fazer, é acompanhar mesmo, entender, mais importante ainda, entender esses movimentos, tá? Então espero que esse vídeo tenha sido benéfico para vocês. Se gostou desse vídeo, dá um like aqui, tá? E atualizações a gente vai trazendo até lá no nosso Instagram. E quem sabe no futuro, com outras notícias aí muito relevantes, né? Que essas que eu mostrei pra vocês foram bastante relevantes, eu venha fazer outro vídeo desse aqui, porque é muito interessante mesmo, a gente tá ligado nisso aí, tá? Então eu sou o Felipe, se gostou do vídeo deixa o like no canal, se inscreve, porque isso ajuda muito a gente, valeu? Tamo junto, eu sou o Felipe, abraços.